Buenas, então vamos lá, inscreva-se, deixa um like aí se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante. Eu quero falar sobre plotagem de múltiplos valores, né, ou retorno de múltiplos valores através de uma função externa. Então, como eu sempre gosto de fazer, tentar nivelar, né, a informação para que possa atingir o maior número de pessoas, eu vou tentar rever alguns conceitos básicos aqui, tá? Então, se você já está mais avançado, né, aguenta aí até o final que eu com certeza vou mostrar aí a nova funcionalidade que foi introduzida no Profit, tá? Mas vamos aproveitar e trazer conceitos aí, né, e colocar tudo num contexto, né? Então, importante dizer, tá, que essa funcionalidade foi introduzida a partir da versão 5.5.2.159 beta, tá? Então, se você vai querer usar esse retorno de múltiplos valores aí, você vai precisar atualizar a versão do seu Profit, tá? Bom, o que é isso, né? A gente sabe que quando a gente tem um código e a gente quer usar valores, por exemplo, de um indicador, como no exemplo que a gente tem aqui o MACD, o que a gente faz é chamar o que a gente referencia como função, né? O que é uma função? Função é um bloco de código, de instruções pré-definidas para realizar uma tarefa que você tende a repetir muito e não quer ficar reprogramando toda vez que você precisar no seu código. Por exemplo, então nesse exemplo simples que eu tenho aqui, teste MACD, a gente tem algumas variáveis, né? Duas variáveis aqui, o valor do MACD linha e o valor do MACD histograma. Nessas duas variáveis, note que eu armazeno o que a função MACD retorna para mim, né? Onde eu preciso passar alguns parâmetros, né? Parâmetros de MACD, então é a média lenta, a média rápida e uma linha de sinal, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu chamo esse identificador MACD, né, existe um código num arquivo externo, e por isso que a gente tende a referenciar como função externa, né, num arquivo separado, todo o cálculo do MACD. Né? Ele faz todo o cálculo que ele precisa fazer para encontrar, ele usa as médias aqui rápida, médias lenta, média sinal, faz os cálculos e retorna. E veja aqui que ele retorna duas plotagens, né, com o valor do MACD linha e outra com o valor do MACD histograma. Eu poderia usar isso aqui como um código próprio, né? Ou um código por si só, né? E plotar o MACD no meu gráfico, não tem problema nenhum. Agora, pode ser que num segundo código, como neste meu exemplo aqui, né? Eu poderia querer usar os valores do MACD, né? Para fazer outros cálculos e eventualmente fazer uma plotagem diferente, né? Então, ao invés de eu ter que reprogramar todo o cálculo do MACD, né? Nesse meu novo código, eu simplesmente chamo a função MACD. Né? E perceba que o que a gente pode fazer, tá? E a gente pode fazer isso nessa função MACD, porque ela é uma que a gente chama também de função nativa, ou seja, uma função que o Profit introduziu, né? Portanto, não fomos nós que a programamos, então foi o próprio time de desenvolvimento da Nelogica que desenvolveu essa função, né? Por isso função nativa, né? A gente podia usar as linhas paralelas para determinar, ou a gente pode, né? Para determinar qual das plotagens a gente quer. Então a gente usa as linhas paralelas, você vê aqui, e uma numeração, né? Para determinar qual das plotagens. Então, no caso, a 0 retornava a plot nativa, né? Que ali no caso era a linha MACD, né? Então vou pôr aqui MACD linha, e o valor 1, né, retornava a plot 2, que no caso ali do código do MACD retornava o MACD histograma, tá? E aí, né, eu posso reaproveitar esses valores, então aqui, ó, armazenando nas minhas variáveis, né, MACD linha e MACD histograma, plotando esses valores, plot 1 e plot 2, né, e você vê que o meu código reproduz exatamente o que o MACD original faz. Tá claro, isso aqui não é uma aplicação prática, né? Você vai falar, por que eu vou replotar a função que já existe? Claro que não é isso que eu estou falando que você vai fazer, eu estou querendo mostrar como funciona a construção de uma função externa e como que a gente utiliza, né? Agora, até a versão 5.5.2.159, né? Então as versões anteriores, a gente não conseguia fazer essa referência usando as linhas múltiplas aqui, né? As linhas paralelas.
Então, um exemplo que eu mostrei num vídeo anterior aqui, eu vou diminuir o MACD porque a gente não vai precisar agora mais, é um código para cálculo da ferramenta de frequência de mercado. Então, só para, né, de novo, dar um pouco de contexto, né, aqui em mais ferramentas, frequência de mercado, a gente tem essa ferramenta que calcula aqui informações de frequência do mercado, amplitude, frequência, meta, alvo scalping e assim por diante. Eu não vou revisitar os conceitos, tá? Eu vou tentar deixar o card do vídeo original, onde eu falo, né, sobre como é calculado cada um desses valores, apesar de que eu deixo aqui um resumo, caso você queira, né, algo mais rápido, mas eu recomendo, se você quiser entender o indicador em si, né, como os cálculos são feitos, assistir o vídeo. O que eu quero mostrar aqui é que esse é um bom exemplo de uma função externa, onde eu poderia querer, né, mais de um valor, né, então, portanto, podendo ser, por exemplo, a amplitude, a frequência, o alvo scalping, né, assim por diante. Porém, o Profit não me dava a possibilidade de fazer múltiplos retornos através de uma função externa. Então, o que a gente fez na época, né, na gambiarra que a gente podia com o que a gente tinha disponível, era criar um parâmetro que através desse parâmetro, né, desse argumento da minha função externa, eu posso determinar o que ele vai retornar, porque eu tinha aqui a minha função de plotagem, uma variável chamada valor, né, e essa variável valor, ela tinha o seu valor, né, essencialmente, alterado dependendo de como a gente configurou aquele parâmetro chamado tipo. Então, se eu configurei para 0, essa variável valor recebe o valor do cálculo de amplitude. Se for 1, ela recebe o resultado do cálculo de frequência. 2, alvo scalping, e assim por diante. E aí o que a gente fazia essencialmente era, quando nós tínhamos este código adicional, né, este novo código onde eu queria referenciar esses valores, o que eu fazia? Chamava o identificador dessa função, né, que eu chamei aqui de SCAPP, frequência de mercado, e determinava qual o valor de parâmetro. Então, se a gente abrir aqui rapidinho, acho que abri aqui, sim, né? Como eu estou configurado em 1, neste momento, o que ela está retornando para mim é, né, 1 a gente estava configurado frequência. Né? Se eu configurar agora 2, por exemplo, para o alvo scalping, se a gente altera aqui no código para 2, né, essa plotagem aqui embaixo que a gente está vendo, né, altera para o alvo scalping. Vamos tentar um valor diferente aqui, 3, frequência de mercado, cadê aqui? Salvar. Aqui, os valores alteram, né? A proporção da linha é a mesma, tá? E você vai entender por quê lá quando a gente fala sobre como são calculados, né? O que importa aqui, de fato, são os valores, tá? Os valores sendo alterados aqui. Então, vou mostrar de novo, né? Claro, deixa eu só mostrar aqui, ó, 2, aqui, ó, mudou para 134. Claro, também, este não é um indicador necessariamente para você plotar no seu gráfico, tá? Existe um uso específico para essa ferramenta de frequência de mercado. A ideia é que, claro, eu estou mostrando visualmente para ficar fácil de você entender o que eu estou fazendo, mas a ideia é que você use esses valores dentro do seu cálculo, né? Seja para um alvo mesmo, de um backtest, para uma estratégia de automação, enfim, para um estudo de amplitude, de mercado, etc. Então, né? Claro que eu não espero que você vai sair plotando esses valores no gráfico, porque não é assim que ele é usado, né? Então, essa era a gambiarra que a gente tinha, né? Agora, com essa versão 5.5.2.159, a gente pode usar também a mesma forma que a gente usa para referenciar nas funções nativas, que é usando através das linhas paralelas. Então, o que eu queria fazer é converter este código para este novo formato. Né? A gente vai fazer isso junto, então, e ver como que a gente usa na prática. Então, na verdade, o que eu preciso fazer? Eu não preciso mais nada, nenhuma dessas instruções que determinam o valor, né, ou a plotagem através de um parâmetro. Também não vou precisar mais desse parâmetro. Né? Portanto, até essas configurações de parâmetro aqui, né, que eu deixei aqui, também não vão mais se aplicar, né? Então, eu ainda quero referenciar os valores, né? Então, aqui amplitude, frequência, então vou deixar aqui por enquanto. Mas o que a gente vai fazer agora é plotar literalmente cada um desses valores usando as funções de plotagem, e o que vai fazer a grande diferença é o número dessa plotagem. Então, a minha plot, essencialmente 1, né? Apesar de ela não ter número, é o meu valor de amplitude. 2, frequência. 3 vai ser o quê? Meu alvo scalping. Plot 4, meta. Opa, pulei por 5. Meta dia. E por último, plot 5,
meta stop. Então, eu não preciso mais da variável valor também, né? Agora, tem uma pequena observação a ser feita aqui, tá? Porque quando a gente for agora referenciá-la no nosso código, então eu vou até salvá-la aqui já, e vou olhar aqui no nosso código. Primeira coisa que você vai ver que imediatamente ela quebra, né? Porque agora eu não tenho mais o pedido de um parâmetro, eu removi aqui o campo parâmetro, então eu não preciso mais passar um valor para ela. Basta que eu use a própria identificador da função. Porém, se eu utilizar sem especificar, né, qual dessas plotagens eu quero, ele automaticamente retorna a plot 1, né, ou a nossa plot sem valor aqui, né, que é o valor de amplitude. Agora, se eu quiser referenciar outros valores, eu vou usar a linha paralela, por exemplo, 1, né, se eu salvar, ele me retorna ali a amplitude, então 2, a frequência, e agora, observe uma coisa aqui que é diferente em relação à função nativa. Você notou que quando eu estava usando, então vamos observar aqui, ó, vou salvar, e de novo, fique atento aqui aos valores, tá? 2680. Quando eu coloco para 1 e eu salvo, ele continua retornando 2680. Por quê? E se eu colocar 0, e agora vai ficar claro, o que acontece é ela retorna 0. Porque a diferença em relação à função nativa é que na função nativa, por padrão, a configuração 0 significa o mesmo que a plot 1, né? Ou a plot sem valor numérico, tá? Que é o mesmo que não especificar. Então, colocar dessa forma é o mesmo que colocar 0. Né? Porém, nas funções que nós criamos, ele não usa o conceito de 0, né, como primeiro valor. Ele usa aqui o primeiro valor como 1, que se referencia, no caso, ao que a gente chama aqui de plot 1, né? Apesar de, novamente, de não ter número. Né? Então, por exemplo, o valor 5 na linha paralela, então se eu salvar, né, é o valor meta do stop. Né? Então, entenda essa diferença, tá? Então, a gente pode até corrigir aqui, ó, as configurações são a linha paralela 1 é a amplitude, linha paralela 2 é a frequência, linha paralela 3 é o alvo, 4 a meta do dia e 5 a meta do stop. Então, fique atento, tá, a essa alteração, porque é diferente a aplicação, né, quando você cria uma função externa, e essa aqui é uma função externa porque é um arquivo externo em relação ao código que a gente está usando, e é uma função que nós criamos, né, nós aqui programamos juntos. Agora, é diferente da função MACD, que é uma função externa também, ou seja, é um arquivo externo, porém nativa da plataforma. Né? Então, a aplicação aqui você nota que é diferente, tá? Então, é só para ficar atento, né, quando você fizer essa referência de múltiplos valores, aí, retornando múltiplos valores de uma função, para ficar atento se é um caso de uma função que você criou, né, ou que você baixou de alguém que criou, ou se é uma função nativa da plataforma, tá? Então, vai ter uma distinção nesses dois cenários, beleza? Mas é isso, queria mostrar essa nova funcionalidade, né, que de uma certa forma já existia, né, a gente viu através das funções nativas, mas agora foi estendida para também as funções que nós criamos através aqui do editor de estratégias, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, deixem dúvidas aí, tá? Foi uma ideia bem conceitual, não é necessariamente uma forma de aplicação, né, mas é só para mostrar o conceito e a ideia por trás da coisa. Se tiverem ideias mais específicas ou dúvidas, né, de como fazer esse tipo de referência a múltiplos valores de outros indicadores aí, deixa aí nos comentários que a gente tenta expandir no assunto, beleza? Então espero que tenha ajudado, é isso aí, até o próximo vídeo.